Eu acredito que o bacharel tenha sido deixado em Cananéia, porque em Cananéia foi onde a expedição do Gonçalo Coelho colocou o marco, né, colocou a coluna de pedra que estabelecia o limite sul das possessões portuguesas na América, o limite de Tordesilhas. Portanto, aqui teria sido deixado o bacharel, que entra para a história com o nome de bacharel de Cananéia, não entra com o nome de bacharel de São Vicente, bacharel de São Paulo, bacharel do Rio Grande do Sul. Bacharel de Cananéia, portanto, né? O bacharel de Cananéia é um nome controvertido. Com certeza, ele se chamava Cosme. Fosse Cosme, ou fosse João, ou fosse Damião, era um branco. Fernandes foi um nome que foi agregado depois, em função de pesquisas que foram feitas, onde esse Fernandes aparecia em vários lugares. Na verdade, não há registros exatos sobre o nome do bacharel. Naturalmente barbado, o que já impressionava o indígena, a barba. Era branco, talvez fosse aloirado. Então, lembrou aos indígenas aquele Deus que voltaria, que prometeu e que estava voltando. Daí que ele se tornou um hóspede do cacique. E de hóspede do cacique para marido da filha do cacique foi um passo só. Ele, então, casou-se com a filha do Siripó, que era o reizinho da área. Isto lhe deu um poder extraordinário. É uma figura enigmática porque ele sempre se chama, como ele não podia ser chamado de rei, né? Porque na realidade ele era uma pessoa de extremo poder aqui, ele prestava serviço para reis, para rainhas, ele prestava serviço a quem lhe pagasse, não existia uma fidelidade ao rei de Portugal. Ele tinha amizade com os franceses, com espanhóis, com holandeses, com ingleses. Então ele tinha a fidelidade ao dinheiro, né? É uma pessoa enigmática. O nome dele, depois de muito se dizer, um monte de achismo, né? Nós encontramos documentos em que mostram que o nome dele era chamado o bacharel mestre Cosme. Olha, o bacharel é, sem dúvida, um dos personagens mais fascinantes da história colonial do Brasil. E não só fascinante no sentido de enigmático, misterioso, mas também porque em torno dele se articula uma série de ações que estão relacionadas com a fundação de São Vicente, com a primeira entrada dos portugueses ao interior do Brasil, a famosa entrada do Pero Lobo em 1531. Pouco se sabe a respeito do bacharel. E esse pouco ainda divide opiniões sobre quem é, como veio, quando veio, etc. O curioso é que a história de Cananéia é uma das mais fascinantes histórias particulares deste país e eu que diria deste continente. Mas todos acham que sabem tudo a respeito de tudo. Mas, na verdade, sabe-se pouco a respeito de tudo. Então, não apenas é uma figura fascinante no sentido de ação, de aventura, como também no sentido historiográfico e de ações históricas que tiveram uma grande importância para os primórdios do Brasil e, por extensão, para o Brasil de hoje, né? Episódios que o Brasil, infelizmente, ignora. Agora, há inúmeras reticências na história dele. Por exemplo, o nome dele se supõe que fosse Mestre Cosme Fernandes. Não há nenhuma prova evidente de que seja assim, mas é muito provável que seja, já que ele é mencionado assim, em algumas cartas de doação de terras e também em outros relatos de época. Em alguns relatos tem lá, mais recente na Torre do Tombo, estava lá a tradução, erroneamente, dizendo Mestre Cosme Fernandes Pessoa, né? Esse Pessoa, nas minhas pesquisas, mostrou-se ser um adjetivo. Mestre Cosme Fernandes, pessoa culta e de grande saber, né? E que numa tradução foi incorporado Pessoa como sobrenome, né? Coisa que não seria verdade. Então, hoje são só conjecturas. O bacharel, quem era? Era um degradado. Mas quem eram os degradados? Se você não tirasse o chapéu numa procissão, degradado. Se você roubasse uma galinha, degradado. Se você roubasse uma freira, degradado para toda a vida.
durante todas essas viagens eles deixam o que não se chamava na época de degredados, mas de turgimões ou lançados, ou seja, eles lançam pessoas naquela costa que eram condenados à pena de morte ou condenados à prisão perpétua e tinham uma pena comutada em troca de serem deixados nessas costas para aprenderem a língua dos nativos, para aprenderem os segredos da terra, as possibilidades de exploração da terra. Com certeza, esses degredados, eles eram chamados lançados primeiro, né? Eles tinham uma missão, sim, que era fazer um levantamento topográfico da região, era fazer um levantamento das riquezas da região e saber se existiam povos indígenas, se existiam povos que habitavam a região e se eram amigos ou não, poderiam ser amigos. Né, em que grau de cultura eles tinham, né? Então alguns vinham contratados, alguns vinham voluntários a fim de ver se conseguiam riquezas, sua comissão, alguma coisa assim, e uma grande maioria com certeza eram pessoas que vinham cumprir pena. Agora, necessariamente, esses degredados não eram assassinos, não eram ladrões, não eram. O que era isto? Era uma política do governo português de povoar as diferentes regiões do seu império de graça, com condenados. O bacharel foi um judeu de alta cultura, assim é considerado uma pessoa que veio para cá em 1502. Há uma referência de que o édito de degredo do bacharel foi 1497. 1497, está lá no livro do degredo. Leves esse homem a 27 graus de ladeza. Ladeza, entenda-se por latitude, do grande mar oceano. Qual era o grande mar oceano? Era o Atlântico. 27 graus de ladeza do outro lado do oceano é Cananéia.